Fala, parceria! Professor Vareta para a gente fazer a revisão do vestibular mais difícil, mais que te leva para a mais consagrada e, como posso dizer, premiada universidade desse país. Revisão FUVEST Geografia Geral, primeira fase. Cara, você tá ligado que a FUVEST é a prova que te leva para estudar na USP, campus pelo estado todo de São Paulo, um vestibular que você tá ligado que ele é mais difícil. E é sobre isso que eu vou falar para você. Não só porque ele é mais difícil, mas dá um resumo de 2 a 3 temas que caem muito nessa prova. Então, sem enrolação, para eu começar aqui, você sabe, o pagamento para vídeo do YouTube é dedinho no like. Dá um dedinho nesse like e se inscreve no canal. Por quê? Porque eu estou fazendo isso para todas as provas, certo? E muitas coisas que eu falei na revisão da Unesp, cara, tem 2 vídeos massa de 20 minutos cada um sobre o Unesp, também pode ser útil para você na FUVEST e vice-versa, além da Unicamp. Então, se inscreve no canal, curte o vídeo e vamos que vamos. Vamos lá, galera. Falando mais sério, revisão FUVEST, o tema que mais cai é Geografia Física. Fiz uma análise dos últimos 5 anos, o que mais cai é Geografia Física e a gente começa falando por Cartografia. A maior parte dos exercícios da FUVEST, que tem alguma relação com a cartografia, estão mais relacionados à leitura e interpretação de mapa. Isso eu não consigo trabalhar aqui com vocês, isso é na prática, isso é no campo de batalha, todo dia lá você fazendo exercício. Diferente da prova do Enem, cara, tô gravando isso na segunda-feira depois do Enem. Aquela prova sem mapa, aquela prova estranha, cara, aqui você vai ter muito mapa e saber interpretar esse mapa, tirar as informações para poder responder a questão. Porque uma das grandes características da FUVEST é que ela mistura muitos conteúdos diferentes numa mesma questão. Se ela mistura muitos conteúdos diferentes numa mesma questão, olha o que vai acontecer. Ela vai misturar cartografia com geopolítica, cartografia com economia, cartografia com demografia, cartografia com quase tudo que você imaginar, certo? Então essa é a primeira parte. Mas tem uma parte mais conteudista aqui que você tem que ficar ligado. Eu quero que você nunca se esqueça o que é uma anamorfose. Lembra desse mapa? Vamos lá. Anamorfose é um mapa que você propositalmente distorce para dar ênfase a algum objeto de estudo daquele mapa. A anamorfose mais clássica do mundo é a anamorfose de população. O que aconteceria? Os países com grande população, Índia, China, Estados Unidos, Brasil, Indonésia, Nigéria, vão aparecer maior do que eles realmente são. Enquanto os países com pequena população, por exemplo o Canadá, vai aparecer menor do que ele realmente é. Eu estou distorcendo a partir da população. Caiu há pouco tempo na FUVEST, era cara, eu via nessa anamorfose, agora não lembro exatamente o tema, mas não sei se era de gastos militares. Os Estados Unidos aparece grandão, a China aparece bem grande, ou a Rússia também. Então você tem que fazer essa análise de anamorfose. Então ela vai usar a anamorfose para que você leia o mapa relacionado a alguma coisa. Então essa é a FUVEST. E, cara, exercício de escala. Caiu alguns anos atrás no exercício de escala. Eu não sei se cairia de novo, mas saber relacionar a escala escala grande com escala pequena. Deixa eu ver se eu tenho um X aqui, ó. Quem sabe faz ao vivo, segura a onda aí que eu tô chegando. Peguei um X. Vamos lá. Quando eu falar de escala, normalmente ele vai jogar para você aquela escala numérica, né? Que ele vem assim, ó. Sei lá. Quando você vê uma escala assim, primeira coisa, é centímetro por centímetro. 1 centímetro no mapa equivale a 1.500.000 centímetros do mundo real. É comum ela te dar essas informações de escala e depois te perguntar qual a distância em metros ou principalmente qual a distância em quilômetros. Muitos alunos acabam errando na hora de transformar centímetro para quilômetro. Se você já errou algum exercício de escala porque se confundiu na transformação de centímetro para quilômetro, comenta aqui, deixa isso nos comentários, porque dou aula de geografia há 20 anos e eu sei que erra-se muito. Então já fica a minha dica aqui, ó, para passar de centímetro para quilômetros, você tem que cortar 1, 2, 3, 4, 5 casas decimais. Então 1 centímetro equivale a 15 quilômetros.
Então transformei. Isso acontece em muitas questões e é isso, a última vez que a FUVEST cobrou foi nisso. O que ela pode cobrar também de escala é, o que é uma escala grande? Escala grande é uma escala que tem grandes detalhes. Então, ó, escala grande, grandes detalhes. Por isso, ela foi pouco reduzida. Se eu tenho grandes detalhes, não dá para eu pegar e querer botar o mundo inteiro nela. Não. Quando eu faço uma escala grande, eu tenho uma área pequena. É uma cidade, é um estado, certo? É um bairro. Já uma escala pequena é uma escala com poucos detalhes. Então eu pego uma área maior, como um mapa de um país, de um continente ou de um mapa mundi. Então saber transitar nessas questões de escala pode ser importante. E um palpitinho meu teve Olimpíada. Pode aparecer uma questãozinha de fuso horário. Se aparecer fuso horário, minha lousa tá cheia hoje, hein, mano? Será que dá pra fazer um fuso aqui, ó? Opa! Você nunca pode esquecer que para leste você adianta o relógio, você soma horas. E para oeste, aqui é oeste, subtrai horas, certo? Vou deixar uma aulinha aqui, ó, de fuso horário, tem uns 7 minutinhos. Aulinha filé, faço exemplo de exercício. Por quê? É muito comum aquele exercício assim, ó. No dia, não sei o que lá, de julho, em Paris, na França, foi feita a abertura, a primeira a céu aberto, a primeira em local aberto, e papapá. Se você quisesse assistir na Casé TV o início dela, que hora você tinha que ligar a televisão? Aí ele vai botar uns mapinhas, vai fazer uma relação, você vai ter que chegar aí no fuso horário do Brasil. Então, fica ligado com questões de fuso horário. Vamos para o segundo tema de geografia física mais cobrado. Cara, agora eu vou ser sincero, não é só o segundo, tá? Esse é o primeiro, porque cartografia consegue envolver, eu consigo envolver cartografia com clima, cartografia com relevo, então ela meio perpassa muito na geografia da prova da FUVEST. Mas clima e a parte de geologia, geomorfologia, relevo, tem ali peso igual quando eu falo de geografia geral. Em clima, uma coisa que aparece muito é uma relação com a vegetação. E aqui você vai precisar dar uma olhadinha na sua aula de clima, na sua aula de vegetação, e se você puder fazer uma tabelinha, vai te ajudar muito. Vareta, como que é essa tabelinha? Você vai pegar lá, vamos começar no norte, clima polar, o que eu posso ter aqui? Eu tenho a tundra, clima com a vegetação. Depois eu tenho clima frio ou temperado frio com a taiga, certo? As coníferas. Tô descendo aqui, ó, comecei lá no Palmar, tô descendo. Depois eu tenho um clima temperado, então posso ter com ele a floresta temperada. Vamos descer mais um degrau, vou chegar no clima subtropical. Aqui você pode ter tanto alguns tipos de coníferas quanto já algumas regiões de floresta. É mais raro aparecer esse. Mas pula para o tropical. O tropical pode ter savanas, principalmente, em alguns casos pequenas florestas. Depois do tropical vem para o equatorial, onde eu vou ter florestas úmidas. Então conseguir fazer essa relação entre clima e vegetação é super importante. Minha dica é, monte uma tabelinha. Não dá perfeito, porque no tropical no clima tropical você vai ter mais de um tipo de vegetação, certo? Você vai ter alguns climas bem específicos, como o clima mediterrâneo, mas você qualquer clima de montanha, mas você consegue criar uma relação importante disso. E eu falei para você de clima de montanha. Posso fazer um desabafo? Eu estou tentando aprender a ficar mais parado, porque aí eu consigo fazer cortes para as redes sociais. Mas eu não consigo, eu gravo vídeo andando. Vamos lá. Eu falei de relevo de montanha, por quê? Porque é importante você estar ligado nos principais fatores que interferem no clima. O primeiro fator que interfere no clima é a latitude. Quanto mais perto da linha do Equador, mais quente. Quanto mais longe, indo para os polos, mais frio. Até aqui, nada demais, certo? Então, quanto menor a latitude, Equador latitude zero, mais quente, maior a temperatura. Quanto menor a latitude, maior a temperatura. Quanto maior a latitude, 90 graus é o polo, menor a temperatura, tranquilo. O segundo é a altitude, tranquilo também, certo? Quanto mais alto fica, quanto maior a altitude, menor a temperatura. Por isso que Campos do Jordão é uma instância de frio. Campos do Jordão, aqui no nosso estado de São Paulo, para você que presta FUVEST, é a cidade, é o município com maior altitude do Brasil.
Por isso ele é tão mais frio. Você pode pensar que para cada 100 metros de altitude, em geral, a temperatura cai 0,6 graus. Estou aqui em Campinas, tem quase 1.000 metros a mais que Campos do Jordão, então é possível que lá esteja aí quase 6 graus abaixo do que aqui, certo? Por que eu falei da altitude com montanha? Existe um clima chamado clima de montanha. Conforme você vai subindo, vai esfriando. Então, pensa na Cordilheira dos Andes. Embaixo eu tenho clima equatorial, floresta amazônica. Eu vou subindo, eu vou ter clima tropical. Eu vou subindo, eu vou ter clima temperado. Eu vou subindo, eu vou ter clima frio. Eu vou subindo, eu vou ter clima polar. E se eu vou subindo a montanha e vai mudando o clima, vai mudando a vegetação. Já vi questões cobrando isso. E aqui ficou apertadinho para escrever maritimidade, continentalidade. Esse é um terceiro fator que eu acho que mais aparece nas provas. O que é continentalidade e maritimidade? A influência do mar, do oceano e a influência do continente, que interfere no que a gente chama de amplitude térmica. Isso, variação de temperatura. Locais mais perto da água, e não pode ser um copo d'água, um riozinho, um riacho, não, tem que ser o oceano mesmo ali, ó, tem que ser um marzão, certo? Praia. A água com o raio solar, ela não esquenta tanto, consequentemente, ela vai emitir emanar menos calor para a atmosfera. Porém, à noite, ela também não esfria tanto. Cara, vai à noite na praia ali no verãozão, cara, você vai ver que a água está mais quentinha que a areia. Então, o que acontece? Em regiões litorâneas, a temperatura tende a variar menos, ela tende a ter menor amplitude térmica. E isso faz com que essas regiões litorâneas tenham invernos menos rigorosos. O inverno do litoral europeu é menos rigoroso que o do interior europeu, certo? Já a continentalidade, o efeito do continente, cara, o continente é terra, areia, concreto, asfalto, emana muito calor quando está batendo sol. Dá meio-dia no dia de sol e senta com o bumbumzinho no asfalto, você vai ver o seu bumbumzinho ficar assado, certo? Porém, à noite o asfalto está frio. Então, na continentalidade, a variação térmica é maior. Então, de dia é mais quente e à noite é mais frio. Cara, pensa num deserto. O deserto não tem água. Seria tipo o campeão mundial da continentalidade. De dia é 45 graus e à noite é quase zero. Então, isso também pode aparecer. E algo que se falou muito nesses últimos um ano, ciclones. Cara, seja ciclone tropical, extratropical, furacão, tornado, todos esses ventos extremos, na origem deles está sempre uma célula de baixa pressão, uma área de baixa pressão. Então você nunca vai esquecer que sempre que você falar desse tipo de ventos, áreas de baixa pressão estão envolvidas, certo? Indo para o último tema para a gente fechar esse lado da lousa, geologia e relevo. Cara, é importante você saber os tipos de relevo, saber o que é um planalto, uma planície, uma montanha, uma depressão. Até porque o Nassim Absaber, geógrafo histórico brasileiro, que foi da USP, ele que criou a ideia de que planaltos são áreas que a gente define não mais por altitude, mas sim por processos, por tipo de processos externos que ela sofre. Então os planaltos são áreas em que predominam agentes erosivos, predomina o processo de erosão, enquanto planícies são áreas que predominam o processo de sedimentação. Isso foi criado por ele, velho, e ele ia completar 100 anos, então fica ligado. Geógrafo da USP, prova que vai para a USP, tá ali, hein? Tá ali, certo? Indo aqui para estruturas geológicas. Você sabe que a gente tem 3 grandes estruturas geológicas: os maciços antigos ou escuros cristalinos, as bacias sedimentares e os dobramentos modernos. Vou começar com o dobramento moderno. Cara, orogênese, choque de placas, levantou a cadeia montanhosa. Cordilheira dos Andes, Himalaia, área com muita atividade sísmica, fechou? Mas eu quero que você fique ligado nas outras duas. Escudos cristalinos ou maciços antigos, formado lá na era pré-cambriana. Cara, na era pré-cambriana era a solidificação da crosta. Parte do núcleo, que é feito de metal, se soltava e se solidificava junto com a crosta. Por que eu estou falando isso? Pensa na questão econômica. Áreas de escudos cristalinos ou maciços antigos tendem a ser ricas em minerais metálicos,
certo? Em minerais metálicos. Ah, ouro, prata, ferro, bauxita, manganês, isso. Então essa relação tem que ficar na sua mente. Essa relação cai na prova da Unicamp desse ano. Então, escuros cristalinos, minerais metálicos. E as bacias sedimentares, elas se formam com sedimentos tanto orgânicos quanto inorgânicos, certo? E esses sedimentos orgânicos, milhões e milhões de anos soterrado, vai gerar combustível fóssil. Então, bacias sedimentares com combustíveis fósseis, certo? E para fechar, diferenciar os agentes internos, que são os agentes que têm formadores do relevo, que têm na movimentação de placas tectônicas a sua origem, a orogênese que a gente falou, a epirogênese que pode causar os falhamentos de Horst e Graben, o vulcanismo e abalos sísmicos. E os agentes externos, aqui fica esperto não tanto com agente, chuva, vento e tal, mas com o processo de erosão, sedimentação e às vezes o temperismo. Você sabe diferenciar entre temperismo físico de químico, né? Acho que eu não preciso entrar nisso aqui. Se você achar que eu preciso, me manda nos comentários lá que eu te mando o vídeo só sobre isso. Tem alguns vídeos curtos explicando coisas bem específicas. Fechou? Fizemos uma metadinha aqui. Para eu fazer outra metadinha, eu vou fazer aquele merchan, certo? Cara, atualidades é importante para todos os vestibulares paulistas. E eu fiz uma super revisão de atualidades. Gravei ela ao vivo, são 4 horas de aula. E ela tá toda certinha, organizadinha, disponível para você por R$16, cara. R$16 os slides e as aulas gravadas para você acessar e assistir quantas vezes quiser. É importante, tanto para sua primeira quanto para sua segunda fase. Cara, por 16 contos você não pega nem um lanche ruim do McDonald's. Então, gasta 4 horinhas estudando. 4 horinhas não, você vai botar na velocidade de 1,5 que eu tô ligado e vai curtir um aulaço. Cara, e lá tem muitos dos temas que eu vou citar quando eu chegar aqui. Então, vale bastante a pena. E já que eu parei, vou deixar também a apostila de exercício de História e Geografia da FUVEST. Separadinha por tema, gabaritinho comentado. Ai, Vanessa, eu quero estudar só geopolítica. Geopolítica do quê? Da África. Os últimos 5 anos de exercícios de geopolítica da África estão lá separados para você. Ai, Vanessa, agora eu quero estudar só geologia e relevo. Então tem lá a parte de relevo para você, geologia e relevo, todos os exercícios dos últimos 5 anos, primeira e segunda fase, papapá, com gabaritinho. Vou deixar o link aqui, cara, geografia e história, história quem faz é um parceiro meu. Fechou? Vamos lá. O segundo tema que mais cai é geopolítica, certo? E aqui, a primeira coisa que mais cai é África. A África tem sido muito cobrado nos últimos anos, ganhou muita importância nos vestibulares, apareceu ontem na redação do Enem. Há um processo das instituições educacionais na valorização do conhecimento sobre a questão africana. E aqui, galera, você vai precisar relacionar as questões étnicas com os conflitos. A maior parte das vezes foram questões muito clássicas, assim, ó. Você entender que o processo de colonização e descolonização da África, feito pelos europeus, Conferência de Berlim, não levou em conta as questões étnicas. E ao juntar grupos étnicos rivais no mesmo território, a partir do momento que esses países se tornaram independentes, esses grupos étnicos voltaram a se conflitar para controlar agora esse território. Então houve diversos conflitos ligados a esses conflitos étnicos. Isso é o que mais apareceu, certo? Se você pegar ali as questões de África, ficou muito focado nisso. Porém, a África, ela pode migrar aqui, ó, para atualidades, para falar do conflito no Sudão, para falar dos golpes no Sahel. Eu acho que apareceu alguma coisa do Sahel no ano passado. Então, fica muito esperto com isso. Golpe no Níger, ali na região do Sahel. O Sudão também está no Sahel, mas a crise humanitária é no Sudão. Então, fica ligado nisso. Vale lembrar também, entender um pouco que todo esse processo de colonização e descolonização gerou um forte empobrecimento desse continente, né? Até hoje você vai ter que boa parte das riquezas naturais, que são muitas no continente africano, são exploradas por empresas estrangeiras. Então não fica nada para o africano. Ele não enriquece com o dinheiro da extração e ele não usa aquele minério para desenvolver seu próprio país. Então ele perde 2 vezes. Isso é o que tem sido cobrado, certo? Uma segunda parte seria uma questão mais geral, assim, de geopolítica, que envolve ONU, que envolve comercialização, envolve globalização, mas eu trouxe aqui um outro tema que apareceu ali 3 vezes nos últimos 5 anos, é como se caísse ano sim, ano não,
e a gente tem muito indício de que pode cair o Oriente Médio nas provas. Você está ligado o que aconteceu lá em Israel há um ano e pouco atrás e a resposta de Israel à faixa de Gaza. E isso, cara, causou ali um dos maiores conflitos e a maior tensão que eu me lembre desde o começo da aula ali no Oriente Médio. Então, o conflito entre Israel e Palestina, a disputa territorial entre eles, é extremamente importante reconhecer o que é a faixa de Gaza, o que é Cisjordânia, como Israel tradicionalmente vai invadindo as áreas palestinas, qual que é o papel da ONU sobre isso, que não faz nada, certo? Quem são os aliados de Israel? Então você ter uma noção sobre esse conflito Israel-Palestina. Não dá para eu querer fazer uma revisão aqui, isso tudo com vocês, tá? De novo no Merchan, na aula de atualidades eu deixei uma aula de 1 hora só sobre Israel-Palestina como bônus e eu faço uma atualização desse último ano após o ataque do Hamas, certo? Aqui, galera, também é importante você entender o papel do Irã. Então o Irã, desde a Revolução Iraniana de 79, é o principal inimigo dos Estados Unidos, é a grande potência, a potência xiita da região. E como tem poucos países xiitas, ele arma grupos que não são estados. Ele arma o Hamas na faixa de Gaza, ele arma o Hezbollah no Líbano, ele arma os Houthis no Iêmen. Então, ele tem vários grupos auxiliares a ele, já que ele não tem muitos países auxiliares a ele. E o Irã é uma potência regional, certo? Então, entender o Irã como essa potência regional, como esse país de grande afronta a Israel, de grande afronta aos Estados Unidos, um inimigo maior desses dois. Então, ter essa noção e do papel dele indiretamente na questão Israel-Palestina. Fora isso, a Síria eu acho que já não está mais em voga, é difícil de cair. E o Iraque também já não está tão em voga, eu acho que seria mais difícil de cair. Um terceiro tema que eu arriscaria é o Afeganistão, que desde que ele caiu na mão do Talibã com a saída dos Estados Unidos em 2021, você tem tido um endurecimento na política talibã, certo? Cada vez com menos liberdade, principalmente para as mulheres. Então ter essa noção do Talibã como um grupo extremista que controla o Afeganistão e que 20 anos de ocupação americana não conseguiu mudar a realidade do Afeganistão pode ser importante. Vamos para atualidades, aqui eu vou dar palpites, palpitando. Primeiro palpite, ONU e Conselho de Segurança. Cara, se discutiu muito como a ineficiência desse sistema, então como funciona o Conselho de Segurança, quais são os problemas que ele tem, quem são os membros plenos, como é que funciona o poder de veto, acho importante. Segundo tema, BRICS e a sua expansão. Cara, a sua expansão do BRICS aí já apareceu no ano passado nas provas, pode aparecer de novo, é um tema super importante, super atual. Não o que aconteceu agora, semanas atrás, né? Acabou de rolar uma reunião do BRICS, mas o que aconteceu nos últimos 18 meses. Então, essa expansão do BRICS. A questão Rússia e Ucrânia sempre é importante, certo? Você ter essa noção desse confronto está durando mais de 2 anos. E também alguns temas como China e essas atualidades que eu falei referente à África. São aí alguns temas, alguns palpites que pode cair. É lógico, né? América Latina, Venezuela, questão de Esequibo, El Salvador, com encarceramento em massa lá com Nayib Bukele, e o golpe na Bolívia no meio do ano, um país com estabilidade política, rico em gás natural, rico em lítio, então eu acho que são países que ficam ali borbulhando, com a bola quicando para poder chutar na hora. Para fechar, geografia humana, eu trouxe um tema aqui que é migrações. E eu quero que você fique esperto em 2 coisas de migrações. Primeiro, a questão dos refugiados, seja do Sudão, seja do Afeganistão, seja da Síria. São muitos conflitos acontecendo atualmente no mundo e o fluxo de refugiados é cada vez maior. E junto a ele, um conjunto de políticas antimigratórias, principalmente no continente europeu. Nos Estados Unidos também, mas principalmente no continente europeu. Então, ao mesmo tempo que cresce a necessidade de pessoas precisando de refúgio, a comunidade internacional cada vez mais coloca nos estrangeiros a culpa pelo fracasso econômico de seus países, não sei se de seus países, mas desse momento que a gente está vivendo. Então você tem uma tensão muito grande acontecendo. Então você teve grandes protestos contra imigrantes no Reino Unido e em diversos países europeus. E
Na mesma pegada, a questão da globalização. Se a globalização facilita a circulação de mercadorias e tal, a gente tem dificultado a circulação de pessoas, com construção de cada vez mais barreiras para que as pessoas passem, a ponto de você ter a ideia de construção de muros. Então, hoje, você viver num mundo onde se fala da livre circulação de mercadorias, mas cada vez mais restrita a circulação de pessoas, principalmente de países subdesenvolvidos, criando cidadãos de primeira e segunda classe, é cada vez mais forte. Então essa contradição pode aparecer também aqui nas questões. Certinho? Cara, espero que o vídeo não tenha ficado longo, mas se você chegou aqui, é porque até aqui é porque você está muito empenhado em passar. Espero que tenha gostado do vídeo, curte ele, vai sair um Geografia do Brasil em breve, no máximo até semana que vem, fechou? Beijo no coração e bora pra USP!